Oi, nono ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar uma olhada lá, né, onde nós tínhamos conversado. Vamos lá, então. Nós vamos ver a página 12, colocação pronominal, tá? Então, primeiro, eu vou explicar para vocês o que seria esse negócio. Estou sem voz, porque dei aula até agora, então tá complicado. Então, o que seria colocação pronominal? A colocação pronominal é a ordem dos pronomes que podem aparecer antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Quando a colocação pronominal ela aparece antes do verbo, ela recebe o nome de próclise. Quando ela aparece depois do verbo, ela recebe o nome de ênclise. E quando ela aparece no meio do verbo, ela recebe o nome de mesóclise. Esta colocação pronominal, né, é uma matéria que existe bastante regras, então a gente vai ver com calma no passo a passo, tá certo? Então, assim, quando que vai haver a próclise? Vai haver a próclise sempre que houver palavras atrativas. O que são palavras atrativas? Uma série delas. As negativas são palavras atrativas. Não, nunca, jamais, nada, né? Os pronomes definidos, indefinidos, relativos, demonstrativos e os pronomes pessoais do caso reto também vão entrar nessa lista como sujeito da oração. Eles vão ser palavras atrativas que vai atrair o outro pronome para ele, tá? Então, sempre que houver palavra atrativa, dessas que eu falei todas aí, vai aparecer o pronome antes do verbo. O pronome antes do verbo recebe o nome de próclise. Próclise, tá bem? Eu tô dando risada porque eu sei que se nós estivéssemos em sala, ia ser aquele barulhão, né? Ai, que nome horrível! É nome de doença! Meu filho vai chamar próclise, o meu vai chamar ênclise, o meu vai chamar mesoclítico. Eu sei porque eu já conheço vocês, né? Por isso que eu tô rindo, tô imaginando a cena, tá? Enfim, foco. Então, vamos lá. Então, se houver, né, essas palavras atrativas, então eu tenho próclise. Então, tá, já vimos que palavras negativas atraem o pronome, pronomes atraem o pronome. Que mais que atrai o pronome? As conjunções. Todas as conjunções atraem o pronome. Quais são as conjunções, Lu? Nós temos um monte. Nós temos as conjunções integrantes, Q e C. Nós temos as conjunções adverbiais, todas aquelas que indicam, né, a função de advérbio, quando, quanto, como, que nem, deixa eu ver o que mais, embora, né, a fim de que, né, a proporção que, todas essas conjunções, elas vão atrair o pronome para elas, favorecendo a próclise, tá? Outra fase, advérbios. O que são advérbios? Ontem, hoje, antigamente, recentemente, agora, nos dias atuais. Todas essas palavras que eu falei são advérbios e nos dias atuais é uma locução adverbial, porque tem mais de uma palavra, né? Que indica tempo. Os advérbios é aquela listinha que indica circunstância, que nós já vimos, ó, um montão de vezes. Então, os advérbios, eles têm uma situação muito legal com eles. A primeira situação é o seguinte, que se esses advérbios, eles aparecerem numa oração e eles não tiverem circulados, né, intercalados aí por vírgula, eles favorecem a próclise. Significa que o pronome vai estar antes do verbo. Então, por exemplo, antigamente se falava de poesia, tá? Então, esse antigamente é o advérbio, ele não tem vírgula com ele, e esse se é o pronome que apareceu antes do verbo, então nós temos uma colocação proclítica, tá? Então, antigamente se falava de poesia, uso de próclise. Agora, se eu uso essa mesma oração e eu coloco uma vírgula no antigamente, o que vai acontecer? Esse Czinho, que é um pronome, ele vai passar depois do verbo e ele vai ser uma colocação enclítica. Então, vai ser assim, antigamente, vírgula, falava-se de poesia, tá? Então, com advérbios, tem essa regra. A regra, ela é principalmente com a questão da vírgula. Se o advérbio, qualquer advérbio que seja, qualquer locução adverbial que seja, se vier
intercalado aí com uma vírgula, ele vai ser ênclise. Se não tiver vírgula, vai ser próclise, tá bom? E palavras, né? Preposições em seguida de gerúndio. Exemplo, em se tratando, em se falando, em se formatando. Todas essas expressões que eu falei agora, que são 3, tem outras, né? Todas essas expressões que eu falei agora, se houver a preposição em junto com esses verbos que estão no gerúndio, falando, tratando, fofocando, formalizando, seja lá o ando que você for, se tiver a preposição em, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai favorecer a próclise. Em se falando de fofocas, ele é o rei, tá? Não é específico para ninguém não, gente, é só exemplo, tá bem? Em se falando, ó, em se falando, olha o Czinho aí, tá? Olha o C, S-E, pronome oblíquo. Quais são essa colocação, quais pronomes que nós vamos trabalhar? São os pronomes pessoais oblíquos. Quais são eles? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, se, te, me, vos, convosco, nos, conosco. Lembra? Né? A gente já trabalhou estes pronomes certa vez na sala, tá bem? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um resumo ou até trabalhar em online na sala, né? Na nossa sala remota, como quiser, tá bem? E essas situações todas, elas vão então valorizar, chamar a atenção, trazer para si, como quiserem, né? Atrair, eu gosto de usar essa palavra, atrair o outro pronome, né? Favorecendo a próclise. Então, com palavras atrativas, todas essas que eu falei e mais algumas, vai atrair o pronome favorecendo ou criando a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo, tá bem? Se não houver nenhuma dessas situações que eu falei, o que vai acontecer com esse pronome que está antes do verbo? Ele vai passar para depois do verbo. E o nome dessa colocação é ênclise, tá bom? Então, a ênclise é quando não tem nenhuma palavra atrativa, ou quando tem um advérbio com vírgula, ou quando tem um verbo que é o gerúndio sem a preposição em. Exemplo, tratando-se de fofoca, não tem o em, o tratando-se, né? Aceitou a ênclise. Falou? Então, essas três casos. E o quarto caso é um caso que nós chamamos um caso universal. Por que é um caso universal? Porque tem uma regra sistemática bastante aplicada nas regras das colocações pronominais. Quais são elas? A primeira situação é: não se começa a frase com pronome oblíquo. Então, essas expressões que nós falamos no nosso dia a dia, me dá isso, me faz um favor, me leva em tal lugar, me beija, sei lá, me abraça, sei lá quais expressões que nós usamos no dia a dia, mas nós usamos muitas, todas estão erradas. Porque pela regra universal, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, tá? Todas essas frases que eu falei deveria ser beije-me, abraça-me, leva-me ou leve-me, faça-me o favor, traga-me, passe-me o café, certo? Todas essas orações, elas nunca, jamais, é além da montanha e sempre, nunca podem aceitar a colocação pronominal iniciando a frase. Por quê? Porque é uma regra da língua portuguesa, tá bem? E, por último, não mais famosa, nós vamos ter a mesóclise. Repitam comigo, mesóclise, mesóclise, mesóclise. Enfim, você pode fazer uma dancinha, pode fazer o que você quiser, tá? Mas o nome disso é mesóclise, não é meióclise, nem medóclise, é mesóclise. Quem inventou isso, professora? Foram os portugueses. Quer xingar? Xinga eles, tá bom? Eu só estudo as regras, tá certo? Então, a mesóclise, ela é usada em casos não muito usuais da língua portuguesa, né? Ninguém sai por aí falando beijar-te-ei se eu o vir. Ninguém sai por aí falando dessa maneira. Falar-te-ei
coisas agradáveis. Dar-te-ei bons presentes. Ninguém fala isso, né? Na verdade, tem até algumas pessoas que falam isso, tá? Mas mesmo assim, né, elas são meio esquisitinhas, porque no nosso dia a dia, nós falamos meio largado, é meio coloquial, é uma questão nossa, né, do dia a dia. Então, a regra para a mesóclise é quando eu tenho um verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. Como assim, professora? Verbos terminados em, né, que estão no futuro. Verbos terminados em rei, verbos terminados em iria. Como é isso, professora? Beijaria, falaria, pegaria, daria, morreria, dormiria, comeria. Terminado em iria. Ou os verbos terminados em rei. Beijarei, farei, dormirei, trabalharei, dançarei, orarei. Todos os verbos terminados em rei. Então, como que eu vou colocar essa colocação pronominal no meio desse verbo? Eu vou separar ele. Sabe Jack Estripador? Separo as partes. Então, por exemplo, vou falar uma frase célebre. Eu gosto de falar frases célebres. Vou falar uma frase célebre. Jesus disse na Bíblia para Pedro: Tu és Pedro, e dar-te-ei as chaves do céu. Então, dar, tracinho, que é o índice de pronome, te, tracinho, ei, as chaves do céu. Então, eu abro o verbo e coloco o pronome ali. Fica dar-te-ei, pedir-te-ia, falar-te-ia, beijar-te-ia, né? Entregar-te-ia a encomenda. Lembrando que o verbo no futuro do pretérito, ele indica uma condição, que não é certeza que vai acontecer. E no futuro do presente, é certeza que vai acontecer. Falou? Espero que vocês tenham gostado da explicação da colocação pronominal, com esses nomes lindos, né? E nos encontraremos, né, semana que vem. E aí vamos falar com um pouquinho mais de afinco sobre isso. Então eu expliquei, provavelmente vocês vão ouvir essa explicação e nós vamos fazer a resolução dos exercícios da páginas 10 e 11 na próxima aula, tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima aula e a gente vai conversando. Não esqueçam, dar-te-ei, lembrar-te-ei, certo? Apagar-te-ei, despedir-me-ei de ti. Adiós.